A programação do presidente Jair Bolsonaro para comemorar o bicentenário da independência do Brasil nesta quarta-feira começou cedo, em Brasília. Bolsonaro foi saudado por moradores da capital federal e apoiadores que viajaram até o local para o 7 de setembro. Ao lado do presidente estava o empresário Luciano Hang, alvo de mandados de busca e apreensão executados pela Polícia Federal no final de agosto, após a divulgação de mensagens em que ele e colegas teriam defendido abertamente um golpe caso o ex-presidente Lula vencesse as eleições deste ano. Também marcaram presença no ato o atual vice-presidente general Hamilton Mourão e o candidato na chapa de Bolsonaro, general Braga Neto. No palanque, acompanhando a apresentação da Força Aérea Brasileira, estavam ainda a primeira-dama Michele Bolsonaro e o presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa. O presidente deve desembarcar no Rio de Janeiro na parte da tarde, onde em Copacabana estão previstos exercícios da Marinha e da Aeronáutica, assim como uma manifestação em apoio a Bolsonaro. Obrigado, meu Deus, pela minha segunda vida. Obrigado pela missão. Imbrochável, 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 imbrochável. O Superior Eleitoral retomou hoje o julgamento de 3 ações que pedem a inelegibilidade do ex-presidente Jair Bolsonaro e do vice na chapa para a reeleição, o ex-ministro Walter Braga Neto. Eles são acusados de abuso de poder político e econômico por um suposto uso eleitoral das comemorações do bicentenário da independência em 7 de setembro do ano passado. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 12 de junho de 2024. São 8 horas da manhã. No fim da última terça-feira, o Tribunal Superior Eleitoral deu uma amostra do plano que o bolsonarismo costura para tornar o ex-presidente elegível de novo. Esse plano já teve na noite de ontem uma amostra com uma decisão do TSE que realmente surpreendeu a todos. Na verdade, não foi do TSE, mas já vamos entender do que se trata. Em primeiro lugar, o TSE declarou inelegíveis Bolsonaro e Braga Neto por abuso de poder no bicentenário da independência e não precisa explicar muito. Você acaba de ver nos vídeos a razão pela qual o Bolsonaro foi tornado inelegível por uma segunda vez, nesse dia 31 de outubro de 2023, cerca de 4 meses depois da inelegibilidade dele ter sido declarada pelo TSE por conta da reunião com embaixadores no Itamaraty, em que ele difamou o sistema eleitoral brasileiro. Bom, o que acontece? Ontem à noite, o Raul Araújo, ministro do TSE, que na nova composição do tribunal se tornou corregedor-geral da Justiça Eleitoral, reviu a segunda inelegibilidade de Bolsonaro, essa que você viu causada pelo 7 de setembro de 2022. E, na verdade, o que é que acontece? Ele, evidentemente, não pode ficar inelegível, ele não pode ficar elegível porque ele foi condenado por um colegiado. Porém, a decisão do corregedor-geral é liminar e vai ter que ser submetida ao plenário. Em tese, apenas em tese, o Bolsonaro teria tido uma das suas inelegibilidades anuladas. Ele não fica elegível, mas, na verdade, uma de suas inelegibilidades foi anulada, e aí a decisão do corregedor-geral vai ter que ser referendada pelos outros ministros do TSE. E é aí que reside o problema. Você já vai entender. Bom, o ministro do TSE anulou uma das 3 condenações de Bolsonaro. O ministro Raul Araújo decidiu anular uma das condenações do Bolsonaro e do ministro Braga Neto. E essa inelegibilidade se deu pelo uso indevido das comemorações do 7 de setembro. Ele e o Braga Neto fizeram campanha naquele momento,
Como você viu no vídeo, apesar da decisão que foi assinada no dia 5 desse mês, Bolsonaro segue inelegível até 2030 em função de mais 2 condenações. Na decisão, o ministro entendeu que ambos foram condenados antecipadamente, antes do fim do processo pelo ministro Benedito Gonçalves. Mas qual é a importância dessa decisão do Corregedor-Geral do TSE? É uma decisão que sinaliza uma mudança de rumos na Corte que se agrava com uma possível maioria conservadora no tribunal. Vamos entender. Como fica a composição do TSE com a saída de Moraes e a chegada de André Mendonça, o terrivelmente evangélico? Bom, nós vamos ter aqui os seguintes ministros do TSE. A Carmen Lúcia vai ser a presidente do tribunal, é uma boa notícia, porém, ela que inclusive professou apoio a todas as decisões que o Alexandre Moraes tomou enquanto presidente do TSE, não chega a ser suficiente. Vamos entender. Cássio Nunes Marques é o vice-presidente indicado por Bolsonaro. Ele tem até tomado alguma ou outra medida, por exemplo, agora no pedido de habeas corpus de Bolsonaro, ele negou, mas ele negou porque era um absurdo, não dava de forma alguma para ele aceitar aquilo. Mas é um bolsonarista indicado por Bolsonaro e vinha acompanhando Bolsonaro de forma descarada no STF, que ele é da cota do STF, assim como a Carmen Lúcia no TSE. André Luiz de Almeida Mendonça é o terrivelmente evangélico, né? Esse é mais bolsonarista ainda. E depois você vai ter o Raul Araújo, que foi quem deu essa decisão anulando a inelegibilidade de Bolsonaro pelo 7 de setembro, corregedor-geral. E ele é bolsonarista há muito tempo, ele já está há bem mais tempo que os outros dois no TSE, e ele foi quem proibiu que se criticasse Bolsonaro no festival Lollapalooza em 2022, um festival de rock em que começaram a gritar fora Bolsonaro, etc, etc. E esse sujeito ele pega e emite uma decisão inacreditável proibindo que naquele festival se falasse, o público falasse sobre política. Ele é muito bolsonarista, talvez mais bolsonarista do que os outros dois. Ele foi contra todas as inelegibilidades do Bolsonaro, a começar daquela dos embaixadores. Não é? Ele e o Nunes Marques foram votos vencidos na primeira declaração de inelegibilidade de Bolsonaro em junho do ano passado, por ter difamado o sistema eleitoral para embaixadores. Isabel Galotti é considerada conservadora. Ela não é necessariamente bolsonarista. Ela foi inclusive indicada por Lula, mas ela é vista como de direita, como sendo de direita. Então é um possível voto de Minerva, um voto de desempate no caso de uma conflagração. Não se descarta que ela vote com Bolsonaro eventualmente. E André Ramos Tavares, que é da cota da advocacia, é legalista, é profissional e votou contra o Bolsonaro em todas as ocasiões e não teria perigo, assim como Floriano de Azevedo Marques Neto, também da cota da advocacia, que é outro técnico que não faria palhaçada. Bom, o fato é que recentemente o Bolsonaro tentou reverter a inelegibilidade, a PGR foi contra, mas está longe de o Bolsonaro desistir da elegibilidade, e a possibilidade de entrar com outro pedido no TSE, mais pedidos no TSE, que vão ter que ser julgados pelo plenário, é muito possível. Esse pedido mesmo do Raul, que o Raul Araújo
que foi anunciado ontem, que o Raul Araújo concedeu a Bolsonaro, de anular a inelegibilidade dele, vai ter que ser julgado por todos esses ministros que eu acabei de citar. E nesse caso, a gente volta aqui à maioria conservadora. Então, quem são os conservadores? Olha, o total de ministros são 7. Carmen Lúcia não é conservadora. Nunes Marques, conservador bolsonarista. André Mendonça, 2, conservador bolsonarista. Raul Araújo, 3, conservador bolsonarista. E Isabel Galotti, apenas conservadora, não é bolsonarista, mas pode ser um voto pró-Bolsonaro. Aí já seriam 4 votos em 7. Isso que é preciso entender. E aqui você tem um novo plano de Bolsonaro para tentar anistia e disputar a eleição em 2026. O ex-presidente aposta nos interesses em jogo na eleição para o comando da Câmara e do Senado, e ele vai tentar essa anistia, e a gente sabe que na Câmara dos Deputados, no Congresso Nacional, ele tem força. Bom, aí você vai me dizer, tudo isso vai terminar na mão do STF, é verdade, e o STF vai poder anular tudo, inclusive uma anistia para o Bolsonaro. Mas isso já significa uma forte conflagração do país, e no TSE realmente isso cria um caldo de cultura que o gado vai explorar, vai sair em multidões pela rua. Então realmente está complicado, porque essa pressão política não se sabe até onde ela vai, o que é capaz de acontecer. Uma coisa, o que se sabe é o seguinte: tempos turbulentos vêm por aí. E o assunto nas próximas 3, essa e mais 3 postagens, é Pablo Marçal. A desenvoltura desse sujeito é realmente interessante. Aqui ele confabulando com Sérgio Moro, que como sempre está do lado errado da história. O Pablo Marçal foi procurar também o João Dória, esteve com Moro, esteve com João Dória. O Tarcísio o elogiou, inclusive puxando o tapete do Nunes, que deveria ser aliado dele. E o Nunes vai ceder para o Tarcísio e aceitar esse sujeito aqui como vice, um coronel truculento da PM, que o Nunes não queria, porque ele não quer ser identificado tão flagrantemente com o bolsonarismo. Mas um vice-prefeito coronel da PM é uma coisa bizarra, né, que está acontecendo em São Paulo, que é uma cidade que precisa de administradores. Bom, veja só o que acontece. O Bolsonaro aqui tem 61% de rejeição em São Paulo. Então o Nunes não queria se aproximar tanto do bolsonarismo. Ele queria uma aproximaçãozinha para ganhar os votos dos bolsonaristas, mas sem vestir a camisa amarela. Com essa nomeação que está sendo imposta a ele pela aproximação do Bolsonaro com o Marçal, o Nunes vai ter que vestir a camisa amarela. E o Paulo Pimenta incendiou a Câmara dos Deputados. Ele enfrentou aquele tal de Bilins, que é um policial aí cheio de problemas na vida dele. Ele inclusive teve o caso que ele e a mulher trocaram tiros, a mulher morreu, ele ficou gravemente ferido, foi acusado de muita coisa, investigado por muita coisa, começou a atacar o Paulo Pimenta. Paulo Pimenta, que é um sujeito de pavio curto, reagiu forte. Nas doações para o Rio Grande do Sul, surge mala com $10 mil. Veja só, essa é uma curiosidade apenas, mas de quem será, né? A reportagem não explica. A comissão do Senado pode votar legalização de bingos, cassinos e jogo do bicho. Só falta isso no Brasil. Depois das armas
A jogatina é o pior que pode acontecer na nossa sociedade. E Tarcísio nega golpismo de Bolsonaro em público e atua nos bastidores para esfriar clima no STF, e ele tenta aí convencer o Supremo a não condenar Bolsonaro, e aí ele está empreendendo o que se chama de missão impossível, né? Muita gente não acredita na condenação de Bolsonaro, mas quem vê o que o TSE e a Polícia Federal estão fazendo, não tem a menor dúvida de que ele vai ser condenado. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu abraço para todo mundo.